não temas, venha o que vier, não devemos temer, né, irmãos? E Jesus disse para não tema, ó pequeno rebanho. Essa aqui é uma igreja que pode ser um pequeno rebanho, mas que não devemos temer, porque nós temos a promessa do Senhor de que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Então, temer por quê? Não é que o irmão cantou aí. Meu Deus, é verdade, temer por quê? Então, ela passou essa incumbência para mim, por causa desse versículo que ela citou aí, e eu quero pedir, nós meditamos hoje numa história também muito linda de 3 homens que Deus levantou para em prol da sua obra. Eu peço a irmã Leda que lê Neemias, capítulo 1, do versículo 1 até o 4. E nós vamos explanar isso aqui para que venha ao nosso entendimento o que Deus quer falar conosco através de Neemias. Que Deus abençoe. Glória, aleluia. Capítulo 1, Neemias capítulo 1, do versículo 1 até o 4. Seria muito bom se fosse eu mesmo que conseguisse ler, né, irmão? Mas, glória a Deus. Infelizmente, Deus nos prova de muitas maneiras. E nós devemos glorificá-lo, não importa a circunstância. Aleluia, glória a Deus. Oração de Neemias. As palavras de Neemias, filhos de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, do ano 20º, estando eu em Susa, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes, pelos judeus que eles param e que restaram no cativeiro, e acerca de Jerusalém. 3. E disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas queimadas a fogo. 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lá venho, por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Glória a Deus. Veja, irmãos, que para entrar nesse texto, temos que ter um contexto. Esse primeiro capítulo, ele pode ser usado como o resumo de todo esse livro, porque este livro tem uma história muito linda de 3 homens. E essa história ela começa lá no Reino do Norte, em 931, depois que Salomão morreu, houve ali uma divisão daquelas 12 tribos. E aquele que eram 12 tribos que estavam unificadas, elas se dividiram. Ficou o reino do norte em Samaria e o reino do sul, que era Judá, em Jerusalém. Então, quando aconteceu essa divisão, eles foram levados, Israel, lá de Samaria, foi levado a cativeiro pelos assírios. Foi a primeira leva dessa história. Foi levado em cativeiro pelos assírios. E isso em 745 foi levada essa primeira leva do Israel lá para o reino da Síria, em cativeiro. E por que eles foram levados? Porque desobedeceram o mandamento do Senhor. E isso nos faz lembrar de que quando obedecemos a palavra do Senhor, tem bênção. E quando desobedecemos, tem disciplina. Que foi isso que Deus fez para disciplinar o seu povo que o desobedeceu, levando-os para o cativeiro. Então foi essa primeira leva de Israel em 745 a.C. E em 586 Babilônia cerca também Jerusalém, Judá, e é levado também aquele povo lá dos judeus de Judá, aquele reino do sul de Jerusalém, levado em cativeiro para a Babilônia. E o Senhor já havia falado pelos seus profetas que esse cativeiro duraria 70
E Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Então, quando completou os 70 anos, voltaram os judeus do cativeiro da Babilônia, voltaram em 516. E aí, essa primeira leva que voltaram do cativeiro, a primeira leva que veio com Zorobabel, para reconstruir o templo, porque aí vai entrar a história de Neemias que Jerusalém foi destruída, os seus muros derrubados, as suas portas queimadas a fogo. Então aí começou essa história em 516, com Zorobabel que veio para reconstruir o templo. Mas sempre a obra de Deus tem obstáculos, né, meus irmãos? Tem perseguição. A obra de Deus tem inimigos que se levantam contra a obra. Então levantou-se um de Samaria, que tinha voltado também lá do reino da Síria. Então esse povo se levantou contra a reconstrução do templo, contra Zorobabel. E por que eles se levantaram? Porque eles se ofereceram para ajudar na obra e Zorobabel rejeitou a ajuda deles, dizendo que não queria, que não ia aceitar a ajuda deles, porque eles não tinham parte naquela construção, que aquela construção eles estavam fazendo, reconstruindo o templo do nosso Deus. Vocês não têm parte com isso, dizendo isso para aquele povo lá de Samaria. E aí, para nós entrar nessa história, teve também, depois desses 70 anos, passaram-se 59 anos e veio Esdras para ensinar a lei, para instruir, para a instrução da lei. Depois de 13 anos que passou depois de Esdras, veio Neemias, né? Depois de 13 anos. Então, somando tudo esses tempos, lá vai para 142 anos, esses muros derrubados, essas portas queimadas, aquele povo vivendo em total desprezo, como está no versículo 3 aí do 1, desprezo e pobreza extrema. Então eu peço para a irmã Leda ver aqui para nós entrarmos bem nessa rejeição de que eles foram rejeitados de Samaria nessa construção, e por isso eles se levantaram contra em perseguição. Esdras 4, minha irmã, do 1 ao 3. Glória a Deus, aleluia. Meditar na história desse povo e desse Deus, irmãos, é maravilhoso. Nós temos que ter conhecimento da história desse povo, porque ela também é a nossa história. Glória a Deus. A oposição enfrentada. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhe: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos, desde os dias de Esar-Adom, rei de Assíria, que nos fez subir aqui. Porém, Zorobabel, Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sozinhos edificamos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Glória a Deus. Vamos saber por que Zorobabel rejeitou a ajuda deles? Por que será que Zorobabel rejeitou a ajuda deles na construção do templo? Será que ele estava discriminando os de Samaria? Será que ele estava com preconceito racial? Não. Vamos ver aí no segundo Reis 17:24, por que eles rejeitaram a ajuda deles na reconstrução do templo. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É bom, irmãos, nós meditar na palavra de Deus, para nós até saber manusear a palavra de Deus, né? Porque hoje em dia o povo já nem quer mais abrir a Bíblia, né,
todo mundo é no celular, é no notebook. E isso é muito bom nós ler esse manual da palavra de Deus que nos ensina. Glória a Deus, vamos ouvir. 17, 2 Reis 17, 24. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Só 24. Esse é o motivo que Zorobabel rejeitou os de Samaria na reconstrução do templo. Nós vamos ver por quê. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel, de Cutá, de Avá, de Abaté, de Sepharvaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e lhes tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões que mataram alguns deles. Está vendo? Por que Zorobabel rejeitou a ajuda deles? Porque eles não temiam o Senhor. Eles faziam uma oferta, queriam servir a dois senhores. Eles serviam aos deuses dele, porque esse povo era um povo pagão, que veio lá do rei da Síria. E Zorobabel entendeu que eles queriam fazer um tipo de um ecumenismo. E Zorobabel não concordou com esse ecumenismo que eles queriam. Eles diziam: o que tem nós ajudar vocês? Não importa a teologia de vocês, a doutrina de vocês. Então a rejeição de Zorobabel não foi por raça, por questão racial, mas foi simplesmente por questão doutrinária, porque Deus não concorda com esse negócio de ecumenismo, né? Deus não quer essa união entre vários deuses, porque Ele sempre disse para o seu povo: não passais para vós outro Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Tinha vários deuses. Por isso Zorobabel rejeitou esse comunismo, que ele queria se unir ao povo de Deus, e Zorobabel rejeitou. Vejamos aí, irmão, no capítulo 1, versículo 8. Por que eles foram levados para o cativeiro? E agora nós vamos entrar nesse texto do capítulo 1, que fala dessa destruição, desses muros de Jerusalém destruídos. Não, esse capítulo 1, 8, versículo 8. Vamos ver por que eles foram espalhados pelo mundo, né? Primeiro Israel, depois Judá, foi tudo espalhado pelo mundo, tudo por causa da desobediência. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e vos espalhareis entre os povos. Vimos? Foram espalhados porque eles transgrediram o mandamento do Senhor, não obedeceram ao Senhor, e essa foi a palavra que o Senhor deu para Moisés: se esse povo me obedecer, eu os ajuntarei na terra prometida. Mas se eles me desobedecerem, eu os espalharei por entre as nações. E Deus cumpriu isso que fez. Israel foi espalhado, e até hoje tem 10 tribos que estão perdidas e ninguém sabe onde elas estão. Então eu vejo aqui Neemias se levantando nesse tempo, que ele era copeiro do rei. Versículo 11. Glória a Deus. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, a oração do teu servo e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graças perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Glória a Deus. Isso, irmãos, essa oração aí que ele fez, ele orou 120 dias, 4 meses orando, mas no dia que ele se levantou com o propósito de falar com o rei, para pegar cartas de liderança para fazer a obra lá, porque aquela obra tinha sido embarcada por fofoca daqueles homens que foram rejeitados, os samaritanos, foram rejeitados por Zorobabel,
eles escreveram carta para o rei. Olha, esse povo que veio daí desse reino do Tartaxerxes está agora reconstruindo essa cidade perversa. E eles vão se levantar contra vocês, não vão pagar mais os impostos e vão querer ser livres do domínio do rei. Então, quando o rei recebeu a carta daqueles samaritanos lá, mandou embarcar aquela obra da construção do templo. E aí veio Neemias pedir, fazendo essa oração: Senhor, vai comigo para que aquele rei aceite a minha proposta de vir reconstruir a cidade onde está os túmulos dos meus pais. Então é nesse dia que ele diz: nesse tempo eu era copeiro do rei. Que tempo era esse? Nesse tempo que o irmão dele, Ananias, como é que é o nome? Não, o irmão dele aí, o primeiro versículo. Não, a cadeira do pai dele, é o segundo versículo. Anani. Nesse tempo que Anani foi, era esse tempo que Neemias estava falando. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Foi nesse tempo que Anani foi lá falar com ele e ele perguntou: como está aquele povo que foram deixados para trás, que não foram levados para o cativeiro? Então Anani falou: aquele povo está em desprezo, em grande miséria e pobreza, em extremo abandono. Então Neemias se pôs a chorar. Essa é a preocupação que nós devemos ter com as pessoas que estão sofrendo nesse mundo, separados da graça de Deus, não estão na casa de Deus. Nós temos que ter esse mesmo sentimento que Neemias teve. Sabe a distância que Neemias estava desse povo? 1.500 quilômetros, e mesmo assim ele estava sofrendo pela necessidade daquele povo que estava lá em grande desprezo, em grande miséria. E não é isso que a igreja do Senhor hoje faz. Quando vê um caído, ela se dispõe a orar, a chorar, a se levantar, naquela vida. Eu vejo isso na Bispa Salete aqui, que ela se apegava ali com Deus, orando para a libertação de vidas endemoniadas, de vidas trocadas. É isso aqui que Neemias está ensinando para nós. Ele se mostrou com empatia para aquele povo, se mostrou com altruísmo, que é um amor que excede a todo entendimento. E é isso que nós temos que aprender com Neemias: orar e sentir a dor do outro, sofrer com o outro, se levantar na presença de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia a mim, eu vou levar a tua palavra, orar pelas pessoas que estão sofrendo. Vimos aí uma tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? Quantas pessoas se levantou em oração por aquele povo, mesmo que ele seja pecador. Mas Jesus veio para esses que são pecadores mesmo. Jesus disse que não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Louvado seja Deus. Então Neemias se põe a chorar, a jejuar, a orar por aquele povo. Repita aí o versículo 3, minha irmã, para nós. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E disseram-me os restantes que ficaram no cativeiro lá na província: estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. Glória a Deus. Você sabe que é uma cidade sem proteção, irmãos. Ela fica desprovida de proteção. Esses muros caídos significa que a cidade está desprotegida, que a cidade está abandonada, que a cidade está sem justiça, porque as portas estão queimadas. E naquele tempo, os juízes, eles julgavam a causa do povo as portas da cidade. Então não tinha muro, não tinha porta, não tinha nada, estava sem justiça, sem proteção. E Neemias se pôs a chorar e a orar por essa necessidade. E esse povo desprotegido, em extrema pobreza, em extremo
preso, Neemias se levanta em favor daquele povo, pedindo a Deus que o levantasse. E então ele se põe aí falar com o rei, depois de ter orado 4 meses. Você sabe o que é orar 4 meses? Às vezes nós pegamos uma casa para orar, nós oramos às vezes uma semana, mas depois a gente já desiste. E são tantas as lutas que a gente já deixa aquela oração para depois, e aí vamos fazer outras coisas. Mas Neemias não, ele não desistiu daquele povo. Ele continuou orando 4 meses, orando para falar com aquele rei. Para ir falar com aquele rei, irmãos, porque aquela obra estava embarcada. Vocês já ouviram que aquela história lá da rainha Esther não podia ir à presença do rei sem que ele chamasse. Então Neemias ficou esse tempo todo orando e se preparando para aquele momento, mesmo que ele estivesse ali servindo o rei, porque ele era copeiro, mas não era, aquela obra era independente daquele serviço que ele fazia. E mesmo assim a obra estava embarcada. Então tinha que ter, e aquela lei dos medos e dos persas era uma lei irrevogável. Quando ele dizia uma coisa, não tinha como revogar mais e mais. Ele se pôs na presença de Deus, buscou a sabedoria para revogar aquela lei daquele rei, do embate, da construção do templo e de Jerusalém. Então ele orou: Senhor, não mexe o coração daquele homem. E aí ele foi servir o rei no vinho lá e demonstrou, ele usou de estratégia. E ele chegou a servir o rei bastante triste, muito triste, uma tristeza que o rei nunca tinha visto antes nele. E o rei pergunta: por que estás triste o teu coração? Ele falou: ó rei, como não poderia? Olha como é que Deus trabalha. Deus respondeu a oração de Neemias, fazendo que o rei puxasse a conversa, né? E não Neemias viesse trazer o assunto à baila. Então o rei pergunta: por que estás triste o teu coração? Ele: como não poderia estar, ó rei, triste, se a cidade dos meus pais, os sepulcros dos meus pais, está lá tudo destruído, não tem segurança, não tem proteção, está abandonada, os muros derrubados, as portas queimadas. Como eu não deveria estar triste se a cidade onde está o sepulcro dos meus pais? Você sabe o que é essa estratégia que ele usou? Porque aquele povo lá daquela cidade, eles respeitavam muito os antepassados deles, né? Os medos e os persas, eles tinham um respeito muito grande pelos seus antepassados. Por isso que Neemias disse: como não poderia estar triste se a cidade que está o sepulcro dos meus pais estão queimadas, os muros derrubados, as portas queimadas? Como não poderia estar triste, amigo? Olha que estratégia. Tocou na sensibilidade, no respeito que o rei tem pelos seus antepassados. Então o rei: o que queres me pedir, Neemias? Ele disse: ó rei, vives para sempre, ó rei, que se for do teu agrado, me dá carta para que eu possa ir reconstruir a cidade dos sepulcros dos meus pais. É isso que eu te peço. E Deus já estava agindo na vida do rei, no coração do rei. Deus já tinha amolecido o coração do rei. E ele dá cartas que Neemias precisa para ir, porque se Neemias não tivesse aquelas cartas, ele não poderia nem seguir no caminho, né? Porque seria amarrado no caminho. Mas com aquelas cartas liberadas pelo rei, ele pode continuar a seguir esse intento do coração dele de reconstruir Jerusalém. E nesse tempo, eu queria que o irmão botasse um hino aí. Como eu esqueci o nome do hino. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Então, por favor, vai tocar esse hino aí para nós ouvir. E eu já vou me despedir. É o chamado. E eu já vou me despedir aqui, pedindo as orações dos irmãos, também orando pelos irmãos, para que Deus possa nos abençoar nessa jornada, né? Porque a jornada do caminhar com Cristo e do reino de Deus, ela é difícil, mas é gostosa,
Não pode dizer não. nos dispor nesta caminhada, nesta jornada. Eis-me aqui, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Nesta caminhada, que nós possamos reconstruir as nossas vidas espirituais, que nós possamos reconstruir as nossas famílias que estão afastadas, separadas de ti e da tua graça, Senhor. Que nós possamos aprender com estes 3 homens, Zorobabel, Esdras e Neemias, que foram homens que deram grande exemplo de reconstrução, na reconstrução do templo, outro na reconstrução dos muros, outro na reconstrução da lei do Senhor, de ter a lei para o povo se arrepender, e que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus.